Olá, amigos de Três Lagoas, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, instituição essa que eu tenho o carinho de dizer que fiz parte dela por 38 anos, dos 59 anos da minha vida, ou seja, eu fiquei mais tempo lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul do que fora. Quero mandar um abraço carinhoso aqui e agradecer o convite da parte da professora, a doutora Vanessa Cassot. Agradecer realmente, Vanessa, pelo convite. É um carinho, um prazer enorme estar aqui com você, com seus alunos do programa UNAP, da Universidade da Melhor Idade, para falar de um tema em que hoje está muito em alta, está muito latente, cada dia se fala mais da questão do autismo, e eu sou um pesquisador nessa área, sou autor já de 3 trabalhos publicados, um quarto trabalho que está pronto, um quinto que está em fase de produção. E autismo para nós hoje é um assunto extremamente importante. A sociedade tem que entender e conhecer o que é o autismo. Mas primeiro eu quero me apresentar aos seus alunos, os nossos amigos aí da melhor idade. Olha, ano que vem já faço parte desse grupo aí, tá? E eu só aceitei esse desafio de gravar esse vídeo aqui para a professora Vanessa, porque ela me garantiu que vai me convidar para estar aí pessoalmente com vocês esse ano 2025, num bate-papo nosso, numa roda de conversação aí com essa turminha da melhor idade. Bom, meu nome é Celso Cavalheiro, eu sou professor com título de mestrado, eu sou sócio efetivo da Associação Brasileira de Psicopedagogo, eu sou psicopedagogo, especialista na área do transtorno de comportamento infanto-juvenil. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Associação Mundial de Escritores. Essa entidade, meus amigos, ela tem uma representatividade muito grande, ela data de 1932, nasceu na Inglaterra e no Brasil nós estamos desde 1945. Eu sou um dos poucos 40 escritores sul-mato-grossense que tem registro nessa entidade mundial. Um privilégio para nós, porque eu sou sul-mato-grossense, eu sou cidadão de Terenos, aqui pertinho, e gosto muito de dizer da minha origem, da minha identidade. Eu sou divorciado, tenho 2 filhos, já casados, independentes, já estão tranquilos, graças a Deus. Algumas piadinhas dizem que um homem, para ser completo, ele precisa ter casado, ter filho, ter plantado uma árvore e ter escrito um livro. Então eu acho que já estou com a missão cumprida. Agora eu só quero me divertir. E trocar ideia com vocês aí de Três Lagoas é com certeza um prazer muito grande. E eu vou entrar já no nosso assunto, dizendo para vocês, afinal, o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança. Hoje, quando se fala em autismo, gera-se um certo pânico nas mães, porque elas estão muito cheias de informações erradas sobre o autismo, ou nenhuma às vezes. E quando chega um laudo, um diagnóstico de autismo, gera-se uma situação, uma instabilidade emocional, principalmente na mãe, porque a mãe é aquela guerreira, aquela leoa, que abraça de fato todas as causas dos seus filhos. Não que o pai não seja, mas a participação paterna nessa questão da busca do diagnóstico, da luta pelo esforço de encontrar uma resposta para o comportamento diferente dos seus filhos, ela normalmente é da mãe. E, infelizmente, ainda alguns pais ficam lá criando confusão com as esposas, achando que ela está procurando pelo em ovo, que está caçando doença nos filhos. E eu sei que não é verdade, porque o coração de mãe ele é inquieto mesmo e ela faz de tudo para poder buscar o melhor para o seu filho. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que envolve a questão da fala, que envolve o jeito de andar, às vezes a criança anda na ponta dos pés, envolve a questão da seletividade alimentar, a criança autista, maioria das vezes, tem uma dificuldade com a alimentação, a textura dos alimentos, a forma como ela degusta esse alimento incomoda, então ela tem uma seletividade alimentar. A criança autista, ela é, na maioria das vezes, uma criança introspecta, ou seja, ela gosta de brincar sozinha, de ficar sozinha, o comportamento social dela é diferente, o brincar dela é atípico, às vezes ela gosta de brincar com o carrinho virado com as rodas para cima e eles ficam ali girando a rodinha do carrinho ao invés de brincar com o carrinho no chão. Entre outros transtornos. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, faz parte desse livro recentemente publicado pela Life Editora, que é do nosso amigo, o diretor lá, Walter Jerônimo. Aqui eu trago sinais de autismo na primeira infância, para pais, educadores e cuidadores. Por que eu dedico esse livro aos cuidadores?
Nós sabemos que os pais hoje trabalham muito, as mães vão para o mercado, trabalham muito cedo e acabam contando com o apoio das avós no cuidado com a criança desde muito pequenininha. Quando não está na creche, está na casa da avó. Então, os avós são cuidadores das crianças autistas. Então, vovó que está me assistindo, vovô que está me assistindo, de que maneira você pode ajudar realmente o seu filho, a sua filha, em atendimento do seu neto? Primeiro, compreendendo que o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno comportamental, ele está enquadrado no Código Internacional de Doenças, no CID-10, com o código F84, mas a gente precisa entender que, apesar de ter um código de doença, ele é considerado um transtorno. E ele tem 3 níveis em que nós observamos o grau de dificuldade dessa criança: nível 1, nível 2, nível 3. Ou seja, nível 1 é um comportamento leve, a necessidade de suporte dele é leve, dá para a gente conviver socialmente bem, dá para ir na escola, vai aprender, vai desenvolver a fala. O nível 2, aquelas crianças que já têm uma dificuldade mediana, não é tão leve nem é tão severo, mas ela precisa de mais apoio, precisa de mais suporte, às vezes o falar vai ser tardio, o comportamento social é mais complicado, mas também se trata com terapias. E o nível 3, que requer muito suporte, requer apoio médico, apoio medicamentoso. Então, essas 3 categorias que nós enfatizamos hoje, a tendência dela é não ser usada mais. Só que para a gente definir o que fazer com uma criança é importante para o terapeuta. Eu sou terapeuta, a aba é análise aplicada do comportamento. Eu trabalho aqui por nível de suporte. Então, dependendo do grau de comprometimento da criança, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, no Instituto Neurológico, que é a minha clínica, eu atendo essas crianças fazendo essa classificação do nível de suporte. Mas o que eu posso fazer? Eu, vovó, eu, vovô. Se o meu neto está tendo um surto, está tendo uma crise. Bom, como a criança está ficando muito tempo com os cuidadores, é importante que quem cuida relate, anote, olha, tal hora a criança teve esse comportamento, tal hora ele fez isso, olha, vô e vó. Pessoas que estão nos assistindo. Não é birra da criança. Tira, faz cair por terra essa questão de que a criança faz isso por birra. Não é, é o comportamento dela. Autismo, senhores, é uma palavra brasileira que vem do grego chamado autós. Autós significa eu comigo mesmo, lá no grego. O indivíduo consigo próprio. E é dessa forma que facilita a gente entender por que a criança está daquele jeito, por que ela quer ficar sozinha, por que ela não quer interagir, não quer brincar, por que ela não quer comer. Então, nós vamos passando esses dados para vocês, e aqui é um petisco, porque serão apenas 15 minutos, para que vocês cutuquem aí a professora Vanessa e falem assim: nós queremos receber o professor Celso aqui no campus de Três Lagoas, tá bom? Então, a gente vai fazer de tudo para estar aí um dia com vocês, mas dizendo: olha, você que cuida do seu neto, você que tem um amigo, uma vizinha, aquela comadre que vai na tua casa conversar, que fica comentando que às vezes o neto ou o filho da amiga ou alguém que você conhece está com um comportamento diferente, qual é a ideia que a gente tem que passar para vocês? Primeiro, sugira aos pais dessa criança que procure uma ajuda especializada. O melhor caminho é o pediatra. Ah, está muito severo, precisa de uma coisa mais aprofundada. Neuropediatra. É um profissional pediatra especializado em comportamento. Se for adolescente, podemos até indicar um psiquiatra infantil também, para que essa mistura de informação do pai, da avó, às vezes da escola, porque a criança às vezes está na escola e está dando transtorno também lá. Então manda tudo isso bem bonitinho lá para o pediatra. Se o pediatra achar que é necessário, ele vai encaminhar para o neuropediatra. Se o neuropediatra achar importante, vai encaminhar para o psiquiatra infantil. Por quê? Se a criança estiver muito agitada, e eu falo disso aqui nesse meu primeiro livro, esse é o segundo livro, A Importância do Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais, aqui a gente fala que quanto mais cedo eu encontrar uma resposta para o comportamento diferente da criança, mais rápido eu começo a encontrar soluções. E muitas das coisas com o autismo se resolvem com terapia, com fonoaudiólogo, com TO, com psicopedagogo, como eu, com nutricionista, com psicólogo. Então, esses profissionais, que nós chamamos de equipe multiprofissional, eles vão ajudar no desenvolvimento comportamental e cognitivo da criança,
de forma que, às vezes, muitas das vezes, nem precisa de remédio. Agora, se a criança tiver uma necessidade de regular o seu comportamento neurológico, para ele diminuir um pouquinho a sua carga de adrenalina, as suas sinapses nervosas, é por isso que é importante o médico, que às vezes vai medicar alguma coisa lá, vai prescrever uma medicação que acalma a criança. Muita criança autista tem TDAH junto. O que é o TDAH? Transtorno do déficit da atenção com hiperatividade. Esse medicamento que o médico prescreve, ele ajuda a diminuir essa hiperatividade da criança e com isso a gente consegue regular melhor, ele fica melhor no atendimento aos comandos em casa, melhor no atendimento aos comandos na escola, melhora a sua interação social com as outras crianças, ele se torna uma criança mais sociável. Por isso que é importante, vovó, vovô, vocês aí, meus amigos da melhor idade de Três Lagoas, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento médico. Não temos que parar com o achismo. Nós temos que parar de pensar assim, olha, a filha da minha vizinha lá estava muito agitada, a mãe dela deu um chá de bredoega lá, que eu nem sei o que é isso, aí deu chá, essa menina melhorou. Gente, vamos ser responsáveis. Quem tem que medicar a criança é o médico, não é a tua vizinha. Não é porque deu certo um remédio para a dona Paula lá na Vila Ferreira que a outra lá da Vila Mariana vai dar certo. Quem sabe disso é o médico. Então, o que eu quero pedir para vocês? Vocês que são avós, vocês que são cuidadores, você que está tendo um problema, às vezes, com um amigo que está sofrendo com essa condição, fala, olha, o professor Celso disse que tem que cumprir um protocolo. Qual que é o protocolo? Primeiro, faz um relatório do comportamento da criança em casa, escreve tudo que ele faz. Se estiver na escola, pede um relatório lá da escola. Como que é o fulano lá na escola? Como é que é esse menino ou menina? Ele brinca, ele pula, ele é muito quieto, ele faz a tarefa, ele já fala, ele não fala, ele é sociável, ele se alimenta, põe tudo no papel. Depois leva no pediatra. Lá no posto de saúde do seu bairro tem pediatra. Chegou lá no pediatra e falou, doutora, nós estamos com essa condição aqui, o meu filho está desse jeito, quem deve levar a criança no médico é o pai, viu, gente? Preferencialmente o pai e a mãe, eu quero dizer, não o avô e a avó. Nós temos que transferir essa responsabilidade de volta para os pais, porque eles têm que cuidar dos filhos, senão eles perdem os marcos do desenvolvimento dessa criança. O avô, a avó são apenas apoiadores. Isso não pode tirar a responsabilidade de pai e mãe sobre o crescimento, sobre a educação, sobre o desenvolvimento global dessa criança. Tudo bem? Então, olha, relatório da família escrito. Relatório da escola, escrito bem bonitinho. Leva no pediatra. Se a pediatra ou o pediatra entender que precisa de uma avaliação melhor, ele vai encaminhar para o neuropediatra. O neuropediatra, às vezes, vai pedir até um parecer de um outro colega nosso, que é o neuropsicólogo. Ele vai fazer testes, ele vai aplicar vários testes nessa criança, menino ou menina, e aí, a partir daí, ele vai poder dar um direcionamento, se é autismo, se é TDAH, se é TOD. TOD, gente, chama-se transtorno opositivo desafiador. Está aqui nesse livro. São outros transtornos comportamentais. Não é só autismo que faz com que a criança seja diferente. Então, meus amigos aí de Três Lagoas, eu quero deixar aqui para todos vocês o meu telefone particular. Se precisar, pode me ligar. 67 999 54 5558. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no WhatsApp que eu respondo. E mais, querem nos acompanhar no nosso trabalho? Lá no Instagram, me encontram lá com celso.cavalheiro.338 e no Facebook apenas Celso Cavalheiro. Eu quero contribuir para tirar suas dúvidas. Não se acanhe. Fala comigo. Eu falei de levar a criança lá no posto de saúde. Isso é para quem não tem plano de saúde. Porque se tiver plano de saúde é até mais fácil. Leva lá no pediatra lá do seu plano de saúde. O plano de saúde vai, se necessário, a médica pediatra vai encaminhar para o neuro e vai encaminhar para outros profissionais até que feche um laudo. Se já tem laudo, segue as orientações do médico, bem direitinho. Leva na fono, se precisar, leva no terapeuta ocupacional, no psicopedagogo. Tá bom, gente? Beijo grande para vocês. Perdoa, estou saindo de uma virose agora. Qualquer dúvida, fala comigo. Apoio psicopedagógico é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, a parte da aprendizagem. Então, é a parte que geralmente a criança fica mais prejudicada. Não se acanha, fala comigo.
procura a professora Vanessa. Obrigado, Vanessa, um beijo no teu coração, um beijo no coração de cada um dos alunos aí da melhor idade. E tô falando, viu, gente? Cobra da professora aí. Eu dei aqui só um tira-gosto. No dia que eu for aí, nós podemos ficar até meia hora falando, rindo, trocando ideia, aprendendo com vocês e ensinando também. Tudo jóia? Beijo para todos, no coração de todos, um carinho especial para todos da UFMS Três Lagoas, entidade que eu amo, que eu tenho uma história muito grande com vocês aí, e mais um abraço muito especial para a professora, a doutora Vanessa Cassot, pelo trabalho rico que ela faz aí, e tenho certeza está abençoando a vida de muita gente. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e eu estou à disposição de vocês.